Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Merola e Ribas Advogados. Eu estou muito feliz de começar esse projeto. Eu queria ter começado em 2022, mas na correria de tantas coisas para fazer, fui postergando, mas agora, fevereiro de 2024, estamos dando início a esse projeto onde nós traremos mais informações para os nossos clientes, para as pessoas que têm interesse nos assuntos que lidamos todos os dias no nosso escritório, como o processo administrativo disciplinar, sindicância, remoção por motivo de saúde, outras demandas de servidores públicos, ações de concurseiros, enfim, vai ser um tom mais de bate-papo, não vai ser aquele tom mais sério que vocês estão acostumados a ver nos vídeos que eu gravo individualmente aqui no YouTube. E eu trouxe para começar esse projeto o meu sócio, Dr. Luiz Fernando Ribas. A gente está junto aí desde 2018 e desde 2023, ano passado, ele se tornou sócio nominal do escritório. Dr. Luiz Ribas, meu amigo, meu sócio, obrigado por ter vindo, seja muito bem-vindo a esse projeto, obrigado por ter aceito e comprado a ideia que já está há muito tempo no meu coração e é uma satisfação tê-lo aqui. Olá, pessoal. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado pela essa oportunidade. Estou muito feliz em fazer parte desse projeto. Desde 2018 que a gente já tem uma parceria junto e agora realmente institucionalizamos nossa parceria e esse projeto de ter essa conversa descontraída. Desde o ano passado a gente está... Luiz, Sérgio, vamos lá, vamos fazer isso aí. Eu acho que vai ser bacana, vai enriquecer e a gente vai conseguir trazer algo a mais para vocês. Maravilha. E começando aqui já com um ponto bastante polêmico, agora que a gente está vendo essas ações de processo disciplinar em conjunto, você está fazendo essas análises, essa participação comigo. 14 de dezembro de 2023, tivemos a súmula do STJ, inclusive gravamos um vídeo a respeito dessa súmula, que é o quê? Vou ler o teor para vocês. Controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame de regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Bom, Luiz, eu sempre falo que o PAD a gente tem que resolver na via administrativa, só que a gente tem vários problemas em relação à via administrativa e cada vez mais essa súmula é prova disso, ela só consolida um entendimento que já existe há muito tempo. O judiciário não gosta de mexer com o PAD, né? O que você tem visto lá no escritório? Quais são as suas observações em relação a isso daí? Sérgio, igual você acabou de falar, a gente já tem percebido há muitos anos que o judiciário não gosta de julgar processos administrativos disciplinares, tá? Eles têm um bloqueio, eles têm uma resistência em adentrar dentro do que eles chamam de mérito administrativo, né? Essa semana chegou um caso no escritório que realmente são um daqueles casos que a gente não acredita que pode acontecer dentro de um serviço público, né? E ele entra bem nessa questão da desproporcionalidade da pena, né? Um servidor que ele era tanto um servidor municipal quanto estadual, ele cumulava os dois cargos perfeitamente, era profissional da saúde, então ele tinha essa permissão constitucional de ter os dois cargos em exercício concomitante, e ele precisou ser afastado por licença de saúde, né? Ele pegou um atestado, salvo engano, ali de 60 dias e apresentou nos dois cargos, né? Um desses cargos, ele teve a homologação de 30 dias desse atestado e outro cargo dele, salvo engano, foi o do serviço do estadual, homologou apenas 30 dias do atestado. Quando acabou esses 30 dias, ele, em completa boa-fé, ele simplesmente voltou ao trabalho e sobre extremo esforço pessoal, porque ele estava doente com atestado de 60 dias. Só que ele pensou, poxa, o Estado só me deu 30, eu vou voltar, porque senão eu estou abandonando o emprego. Porque ele não sabe muito bem daquela questão do abandono de emprego, ter a questão subjetiva, a questão objetiva, que isso é outro assunto, né? Ele pensou, pô, eu vou fazer um esforço aqui, vou voltar para esse cargo, quando der os 60 dias que o município homologou da minha licença, eu volto para o município também. Só que o que acontece? Então ele voltou a trabalhar onde havia a homologação menor de 30 dias e houve uma denúncia para o outro ente do qual ele era vinculado
que ele estava exercendo atividade profissional enquanto estava de atestado. E o que acontece? O servidor pensou, eu vou explicar esse erro aqui que aconteceu, na verdade, houve um conflito de informações, né? Então eu vou explicar que aqui eu ganhei 30, lá eu ganhei 60, então eu voltei porque eu precisava trabalhar, não vou abandonar meu emprego. Então houve a sindicância, houve o processo administrativo, ele se explicou de forma individual, não contratou ajuda profissional, tá? Porque ele pensou, não, só foi um desencontro de informações aqui. Eu não imaginou que seria demitido. E aconteceu. Ele foi demitido por causa desse erro de interpretação de uma licença saúde, né? E agora a gente vai defendê-lo, né? O escritório vai defendê-lo judicialmente, justamente nessa questão. Pode ter ocorrido toda a legalidade dentro desse processo administrativo, mas pesar a mão. Pesar a mão, não tem jeito. Entendeu? Como é que ocorre uma demissão por causa de um desencontro de informações dessa? E é aí que a gente entra, que a gente sempre começa a pensar quando chegam esses casos. Deve ter alguma coisa por trás. Que a gente, assim, são muitos os processos administrativos, disciplinares, que a gente vê que tem uma perseguição, que tem um conluio, que a pessoa tem alguma rixa, que a pessoa fez uma denúncia anterior e aí fizeram toda uma situação, pegaram, aproveitaram um momento para instituir esse processo administrativo e demitir o servidor. Então, assim, esse é um caso que vai se encaixar muito bem. Não tem como o judiciário falar, mérito administrativo, não vou entrar. Não tem como, pesar a mão, demitir o servidor. Eu acho que já estava 14 anos no serviço público. Esse caso, assim, eu olhei e falei, Sérgio, não é possível que aconteceu isso. E só nesse caso que você citou, a gente tem tantas situações, vou pincelar algumas. Primeira situação. Olha o tanto que a gente tem um princípio da legalidade que é extremamente importante. O que significa o princípio da legalidade? A administração só pode agir dentro do que a lei permite, aquilo que está descrito. Enquanto nós, particulares, podemos fazer tudo o que a lei não impede, não proíbe, o gestor público, a administração pública e os servidores só podem atuar dentro do limite legal. Agora, olha o imbróglio da situação. O servidor estava doente, 2 cargos perfeitamente acumuláveis, tem previsão na Constituição Federal. Ele está doente, apresenta o que deveria ter feito nos 2 empregos. Um homologa 30, o outro homologa 60. Aí, ele foi muito correto, ele foi muito honesto. Porque ele estava com a boa-fé. Boa-fé total. Se ele não comparece, 30 dias seguidos, abandono de cargo público. Vou até deixar um link aqui a respeito do vídeo que eu gravei sobre esse assunto, porque o abandono de cargo público, 30 dias seguidos de ausência, abre-se um PAD, inclusive o PAD de rito sumário, que é muito mais rápido, 30 dias para ser concluído, prorrogação por mais 15. Então, assim, é extremamente tic-tac. E aí, sem conhecimento, e posso te falar, muitas vezes essa falta de conhecimento é induzido pela administração pública. Acontece. Já cheguei várias vezes falando, por que você fez isso para os nossos clientes? Cara, me chamaram, recebi uma notificação do PAD, me chamaram na comissão e falaram que era só comparecer nos dias e horários marcados, que eu não precisava de advogado, que era um procedimento padrão. Tranquilo, vai resolver. Resolver. Só escreve aqui pra gente o que aconteceu. E aí o cara acaba demitido. E sabe o que é o pior? Porque aí, quando ele não faz uma boa defesa e se atrapalha nas informações que ele presta, lembrando, né, o ônus da prova é sempre da administração pública. Então, se a administração pública não tem prova, ela não pode incriminar um servidor. Mas aí ele vai, não faz uma defesa técnica, presta informações prejudiciais. Exato. Aí qual que é o problema? Súmula 665, o que fala? Beleza, o judiciário pode intervir, controle de legalidade, desproporcionalidade, tal. Não, eu olhei aqui, teve ampla defesa. Exato. Não, ele não foi cerceado o direito de defesa dele. Então não tem a legalidade. O processo ocorreu de forma natural, de forma legal. Exatamente. E teoricamente, realmente não houve. Não houve, porque quando o juiz bateu o olho e falar, bom, ele foi notificado da instauração, foi dado prazo para ele arrolar testemunhas, apresentar a defesa, então tá ok. Só que aí, dentro do que cabia ao servidor, ele trouxe informações que o prejudicaram. Uhum. E aí, no judiciário, vai complicar. São vários casos que a gente olha que são injustiças que, como você disse, teve uma denúncia. E aqui eu já trago até outra súmula do STJ, súmula 611. Cara, essa súmula aqui, meu Deus do céu. Ela é mais antiga, é de 2018, mas o que ela fala?
desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima em face do poder e dever da autotutela imposto à administração. Essa súmula, eu entendo a razão dela e dentro da licitude, da legalidade, ela é perfeita. Por quê? Pensa só, se eu sou um servidor público, eu estou aqui trabalhando e você é meu chefe. Aí eu fico sabendo que você vai fraudar uma licitação, só que eu tenho receio porque você é meu chefe. Cara, nada mais justo do que eu poder fazer uma denúncia anônima. Exato. Só que qual que é o ponto? Sempre que tem um pano de fundo, servidor com algum tipo de intriga ou problemas políticos, cara, Universidade Federal, Instituto Federal, que tem de briga política, de eleições internas, de diretoria, reitoria, etc., quem assume o poder começa a caçar os outros, né? Então, dentro disso daí, o que acontece? Pessoal aproveita-se dessa possibilidade e da legitimidade de apresentar uma denúncia anônima, eles se organizam, se articulam e começam a metralhar a ouvidoria com um monte de denúncia. Ó, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano fez aquilo. Aí você pensa, a ouvidoria contra um servidor tem 30 denúncias anônimas. Eles pensam, alguma coisa esse servidor está fazendo de forma inadequada. E aí? E agora? O que acontece? Não, vou te falar o que acontece. Teve um caso, não sei se você vai se recordar, ele é mais antigo. O que aconteceu? Exatamente isso. Um monte de denúncia de assédio contra o professor e não sei o quê. Quando chegou a sindicância, ele não nos contratou na sindicância, foi só no processo disciplinar. Quando chegou a sindicância, eu falei, esse cara é o maníaco do parque, né? Só pode. E eu fui falar com ele, Sérgio, não fiz isso. A sindicância dele foi investigativa, né? Então não tinha contraditório, nem ampla defesa. Então as oitivas foram feitas sem a presença do servidor. Na verdade, ele nem sabia dessa sindicância e, logicamente, sem nenhum advogado. Ele foi contundente, falou que não fez, contou o pano de fundo. Qual que era o pano de fundo? O outro aprovado no certame, que ficou depois dele, desde o concurso estavam tentando colocar ele. Mudaram o valor da titulação e tudo. Aí uma pessoa que estava na comissão bateu o pé e falou... Universidade, né? Exatamente. A pessoa bateu o pé e falou, não é assim não. E aí ele ficou em primeiro, só que a pessoa que estava na posição seguinte era apadrinhada. Eles queriam colocá-lo, né? Beleza. Aí me contou, acreditei, fechamos lá a defesa dele. Foram mais ou menos 8 ou 9 oitivas durante a sindicância. E aí, como não são servidores, eram alunos, né? Só uma compareceu. E eu me lembro, nossa, eu fiquei chocado. Tanto que eu destaquei isso na defesa e eles absolveram o cliente, né? Eu me lembro que essa pessoa, eu falei o seguinte, relata pra mim qual que foi a situação de assédio. Ela falou desse jeito. Olha o que ela falou. Nós estávamos em uma manifestação pública, às 10 horas da manhã, na avenida mais movimentada da cidade, e o professor foi falar comigo e pegou no meu braço. Eu falei, calma aí, deixa eu ver se eu entendi bem. Você está falando que numa manifestação pública, na avenida mais movimentada da cidade, à luz do dia, 10 horas da manhã, o professor pegou no seu braço e assédio. Ela, para mim, foi invasivo. Eu só virei para a presidente sem mais perguntas. Então perceba, o canal já tinha alguma coisa por trás aí. Totalmente. Eles queriam o quê? O concurso estava vigente. Se ele fosse demitido, o padrinho entrava. Pronto. O padrinho entrava. Resolvido. Agora, olha que covardia esse tipo de situação. Imagine se é um servidor que está financeiramente apertado e é normal, os caras se endividam, faz um monte de empréstimo, consignado e tal. O cara não consegue contratar um advogado. Muitas vezes ele nem comparece às oitivas de testemunhas. E aí o que acontece? É ofertada a defesa, ele apresenta a defesa sem ajuda profissional jurídica, ele é demitido, chega lá no judiciário. Não, o processo administrativo correu sob plena legalidade. E agora? Entendeu? Então, isso, Sérgio, esse caso que você contou, e esse caso também, que esse caso é novo, esse caso é dessa semana lá do escritório. Isso só prova uma coisa que a gente já conversou há muito tempo, que a gente conversa todo dia. A defesa do servidor público, ela tem que ser firme no âmbito administrativo. Não espere chegar no judicial. Dá para resolver no judicial? Dá. A justiça ela tem obrigação legal, constitucional, é uma obrigação pública
né? Uma obrigação do nosso Estado de direito de analisar os fatos. Mas eles estão fechando a porta. Essa súmula é uma prova de que as coisas não vão ser analisadas da maneira mais aberta possível. Eles vão restringir caminhos desse processo judicial. Então, o servidor público recebeu uma citação, recebeu uma intimação de um procedimento administrativo, ele tem que preparar a defesa, a melhor defesa possível. Ele tem que contratar o advogado da confiança dele, ele tem que juntar provas, ele tem que achar testemunhas. Não adianta ele querer fazer isso sozinho, porque hoje, quando você tem um servidor público que ele gera um desgaste ante a maioria, eles vão fazer e vão aproveitar um momento para tentar demitir esse servidor. É o que eu vejo. É o que eu vejo diariamente lá no escritório. Enquanto você falava, eu estava procurando uma outra súmula. Eu não sei se esse entendimento foi sumulado pelo STJ. Eu estou procurando aqui, mas qual que é o outro problema? Depois, se eu achar, eu deixo aqui na legenda, mas o que é o problema? Veja só. Súmula 665 fala a respeito da desproporcionalidade da sanção da pena. Só que tem um outro entendimento do STJ, por isso que eu queria confirmar se ele já foi sumulado, eu acredito que já. Falando que quando a punição, quando a infração é punível com demissão, não cabe à comissão e nem à autoridade aplicar outro tipo de pena. Na minha visão, isso daí é uma das coisas mais bizarras de todas. Vou te dar o exemplo do caso que a gente fez ontem daquele senhor. Ah, sim. Olha só a situação. Um senhor com 43 anos de serviço público, ele já está com 70 anos de idade. 70 anos de idade. Você já percebe na própria a dificuldade que ele teve de entrar foi o quê? 20 minutos para ele conseguir entrar na audiência? Na audiência, assim, ele teve dificuldade da assinatura dos documentos digitais que a gente mandou para ele. Então, assim, ele imprimiu, não imprimiu? Imprimiu. Não conseguiu assinar o eletrônico. Não conseguiu. E aí, qual que é a grande questão? O STJ vem com esse entendimento achando o quê? Que a administração pública é tudo bonitinho. Sempre que eu tenho oportunidade de conversar com meus amigos que são magistrados, eu falo, vocês não fazem ideia do que acontece na administração pública. Porque como vocês estão no tribunal, na casa da lei, vocês acham que o que acontece no tribunal se repete. Porque, de fato, quando a gente participa em PADs de tribunais, cara, é uma maravilha. São juristas que estão ali. Eu vou até aproveitar e fazer um elogio. Cara, que maravilha participar dos PADs no TJ de São Paulo. Que é isso? É bom demais. Só tem jurista ali. A comissão por exemplo, de um PAD da Secretaria de Educação, não tem um jurista lá dentro. Desculpa, pode ser a pessoa mais competente do mundo. E dedicada, às vezes nem tá mal intencionada. É a mesma coisa de me colocar para fazer uma avaliação de uma banca de química na faculdade. Eu sou advogado. Entendeu? Então, assim, eu atropelei aqui, né, Sérgio? Não, mas pode continuar, depois eu termino meu raciocínio. Uma das coisas, e tem uma coisa muito engraçada, que tem um vídeo seu que fala dessa questão do profissionalismo, dessa profissionalização das comissões. E aí eu vi um comentário lá no YouTube. Eu vi esse comentário, eu sei. Não, tem uma pessoa lá que eu não sei se ela é servidora, mas ela deve ser servidora. Eu acho que é servidora. Porque ela falou assim, eu quero mais é que continue assim, que eles estão fazendo tudo errado e a gente se livra. Então, assim, o cara ele não quer a profissionalização, ele quer que continue. Ele quer meter o louco, né? Quer... Mas qual que é o ponto? Por que eu trouxe esse caso? Veja só, a gente tem aqui o poder e dever da administração pública de instaurar um PAD. Inclusive os servidores, muitos deles acreditam que o PAD serve para demitir, não. A tarefa principal do PAD é fazer a apuração e, se constatada a autoria e materialidade da infração, aplica a pena proporcional. Aí vamos lá, o caso daquele senhor. O que ele cometeu é errado e punível com pena de demissão, porque a atividade que a lei previu para punir é, por exemplo, eu trabalho num cargo público em determinado órgão e eu estou me utilizando de informações privilegiadas para favorecer a empresa e receber ilicitamente por isso. O que não foi o caso. Por quê? Ele até ponderou da seguinte forma, eu ocupo um cargo de nível médio e a empresa está me contratando para um cargo de nível superior. Contudo, era um ramo que tinha... Deixa eu só terminar esse raciocínio. É um ramo que é fiscalizado pelo órgão onde essa pessoa trabalha, apesar de que a atuação da empresa é numa área totalmente diferente, que ele nunca participou,
E outra, o cara é aquele negócio, a gente nunca pode pensar com a nossa mentalidade do local onde a gente está, porque a gente mora numa capital desenvolvida, gigante, com as pessoas esclarecidas, ele tá no interiorzão, do interiorzão, uma pessoa que foi criada na roça, ele mesmo expôs isso, e aí ele foi contratado como um quebra-galho, porque no momento da pandemia, o profissional responsável lá estava dando trabalho e não assinava os documentos, basicamente não fez nada, ele assinou o documento. Só que utilizaram na denúncia anônima para fazer essa denúncia ao órgão público, falando que ele estava fazendo atos de corrupção, favorecendo empresas particulares. Aí pensa só comigo. Tem essa decisão, eu realmente preciso confirmar se é simulado, mas eu acho que que o STJ fala que quando o ato infracional é punível com demissão, não cabe ao administrador público, dentro da sua autonomia de julgamento, isso que eu não entendo, dar outra punição. Agora, cara, pensa comigo, você vai punir um senhor de 70 anos de idade. Histórico funcional. Perfeito. Lisinho, tinha nada. Perfeito. Uma pessoa que você percebe que certamente ela entrou no cargo público no momento que era muito mais fácil, igual as pessoas pensam no concurso hoje, concorrido, não sei quantos candidatos. Não, gente, 50 anos atrás, um município pequeno. E tem mais um interior. detalhe, Sérgio. Você colocar uma pessoa de 70 anos que entrou no serviço público, igual você falou, 30, 40 anos, no avanço tecnológico que nós temos hoje, ele vai bater cabeça. E a partir do momento que ele bate cabeça, ele atrapalha um serviço do outro. E aí começa a gerar intriga, que começa a gerar uma picuinha ali que acaba, vamos pegar uma situação para montar um PAD. Então, assim, muito possivelmente, e ficou muito claro na minha visão isso aí, que ele tinha uma dificuldade procedimental ali, que veio, a gente sabe, a pandemia. Cara, ele não sabia que estava fazendo ilícito, tanto que ele declarou a mixaria que ele ganhava, menos de meio salário mínimo, ele declarou no imposto de renda. Parece que o pessoal pediu um favor pra ele, falou, não... Falou, o cara aqui, por causa da pandemia, tá dando trabalho, você pode assinar já que você tem a formação necessária? Só isso, era pandemia, ele idoso, não ia, não exercia. Uma suspensão tava bacana, não Pois é, aí, veja só, olha a sinuca de bico. A comissão vai lá analisar, chega alguém, seja procuradoria, etc, fala, olha, esse caso aqui é punível com demissão. O STJ falou que você não pode aplicar outra pena. E aí? E aí? Não, eu que te pergunto, e aí? O que faz? Eu volto pra você, e aí? Porque, cara, olha o tamanho da injustiça. Como é que você faz uma súmula falando que você pode anular, o judiciário no caso, você pode anular uma pena desproporcional, só que ao mesmo tempo você não pode aplicar outra pena que não seja a demissão se o ato infracional é punível com demissão? Cadê a proporção nesse caso, cara? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. E essa norma, ela precisa ser revista pelo judiciário o mais rápido possível. Porque vão cometer atrocidades e ilegalidades. Ilegalidades eu não digo, mas atrocidades. Porque a gente sabe, às vezes, o que é direito não pode ser certo. Existe muita entrelinhas na lei. Então, você vai punir uma pessoa nesse exemplo que você acabou de nos mostrar de uma forma que eu entendo desproporcional. Mas você não vai poder alterar por causa desse entendimento. E aí, como é que fica? E aí, como é que fica? É complicado. Vai ter que chegar lá em cima e... Pra mim, essa súmula aqui, ela tem falhas graves. Por isso que eu vou confirmar se o outro entendimento foi simulado, mas não são raros os casos de relatório final de comissão de PAD que chega até nós falando o quê? Tendo em vista o entendimento do STJ que quando a infração é punível com pena de demissão, não cabe ao administrador público aplicar outra pena. Agora, isso fere o princípio da dosimetria da pena. Se uma pessoa que comete um homicídio, uma pessoa que comete atos, que nem vou mencionar o nome aqui para o YouTube não prejudicar o alcance do vídeo, ela tem o direito de dosimetria da pena, que é o quê? Considerando o histórico dela, o passado dela, se ela tem trabalho, se ela tem antecedente. Criminal, residência fixa. E no serviço público, você é um robozinho que você não pode errar? E é isso, gente... Cara, boa... Tem muitos casos. O cara ganhava menos de meio salário mínimo. Não foi uma coisa que eu vou ficar rico com essa informação privilegiada que eu tenho por ser servidor. E as áreas diferentes. Lógico que a gente não pode falar concretamente, mas imagine que sei lá, eu tô trabalhando com água e no meu serviço público eu mexo com celular. Cara, não tem conexão. Zero. E aí, por conta de uma falta de conhecimento, porque só de conversar com o cliente você percebe que talvez ele não
sei lá, não estudou muito e tudo, apesar de ter um curso superior, mas ele tem dificuldade nas informações, de entender, ele chorou. Eu já tenho a resposta. Você me perguntou, você falou, e aí, o que que faz? Tem que fazer a defesa administrativa. Porque se tiver a demissão nesse caso, o que que vai fazer? Igual o Sérgio acabou de falar. O judiciário não vai poder alterar essa pena sob esse pretexto desse entendimento que a gente entende que é totalmente inadequado. Mas e aí? Vai deixar correr o processo administrativo? Vai deixar chegar a demissão para depois chorar o leite derramado, igual o pessoal fala? Não tem como. Esse caso é um exemplo que a defesa tem que ser feita no âmbito administrativo de forma combativa. Né? De forma combativa. A gente, igual o Sérgio falou, o servidor público ele tem que ser um robô. Como é que faz? Por exemplo, a gente tem vários casos de auditores fiscais. É conta, é matemática. Muita conta. E complexa. Quando chega os casos lá pra gente fica desesperado. A gente tem que entender para fazer a defesa, né? Se ele errar aquilo ali, ele vai ser responsabilizado. Entendeu? A subjetividade humana no serviço público a gente tem visto que está sendo ignorada. Entendeu? O erro humano que é natural. O que eu costumo falar em relação a isso, tanto em palestra, aulas e tudo, a gente está vivendo, esse termo não é meu, e eu não sei de quem é para dar os créditos, mas a gente está vivendo o direito administrativo do medo. Desde os atos midiáticos que começou ali com a Lava Jato, que muitas autoridades públicas se tornaram protagonistas de grandes histórias e tudo, e longe de mim querer entrar no mérito, só estou pincelando onde surgiu isso daí, o que a gente percebe? Existe uma necessidade muito forte das pessoas investigarem e fiscalizarem as outras. Quer sair na mídia, quer fazer o nome, quer ficar com uma estrelinha, e isso prejudica, inclusive, os bons servidores. Cara, se você pega hoje servidor que trabalha com licitação, qualquer servidor dentro da área de licitação tem medo de assinar qualquer papel. Eu teria, se eu fosse. Não, com certeza, com certeza. Eu teria muito. Não, e quando o servidor, ele é nomeado como fiscal de contrato, meu amigo. E o tanto de gente que deve ter em cima dele? Não, tá doido. Só esperando a escorregada. Só esperando, isso você tá sendo bonzinho. Isso quando não forçam ele escorregar. Exato. Que a gente já viu casos desse tipo, mas esse eu acho que eu não consigo contar sem dar nome aos bois, então a gente vai ter que pular esse ponto. E aí, a gente já parte para um outro problema que, perceba, tá tudo interligado. Passamos na súmula 665, que é o controle por parte do judiciário, súmula 611, que a gente falou a respeito das denúncias anônimas. Agora, aqui não está simulado, eu trouxe aqui mandado de segurança MS 21773, primeira sessão do STJ, que basicamente fala o quê? Fala que todos os servidores têm o direito de serem julgados e investigados por uma comissão imparcial. Luiz. E aí? Me fala sobre comissão imparcial, se acontece na prática. Não tem como. Toda comissão, ela tá no meio, ela tá sabendo, ela tá vivendo aquilo. É de dentro da instituição. Então, a gente tem visto. A gente vê que tem uma comissão imparcial quando uma produção de prova é indeferida. A gente faz um pedido de produção de prova, a comissão vai e indefere dizendo que é desnecessário para o caso. E a gente vai, ingressa com a medida judicial e consegue essa liberação dessa produção de prova oitiva de algumas testemunhas. E a gente vê que a testemunha que está pelo lado dos fatos, vamos dizer assim, não do lado da defesa, não são raros os casos que elas são suspeitas. Não são raros os casos que ela tem interesse na demissão do servidor que está sendo investigado. Então, isso é uma outra coisa que o feeling de quem está fazendo a defesa, ele é diferente. Porque a gente analisando os fatos, a gente analisando o que aconteceu, a gente vê, mas essa pessoa não é amiga daquela outra que estava junto naquele dia, lá na avenida mais lotada, Luz do Sol? Não, elas estavam juntas. Por que ela está aqui como testemunha? Ela não pode estar aqui como testemunha. Ela é totalmente suspeita. Às vezes essa pessoa já tem São inimigos. Já tem um passado de um denunciou a outro e um negócio nesse sentido. Então não pode. E essa questão de comissões
não especializadas, essa questão de comissões que querem, igual você falou, perseguir alguém, punir alguém, a gente vê essa sede por cumprir uma justiça que não existe. Eu vejo duas questões aí. Primeiro, a gente de fato tem comissões que não são isentas e dentro dessas comissões a gente pode ter tanto aquelas que foram montadas a dedo para punir o servidor ou a pessoa que realmente não tem a preparação necessária, porque na boa, cara, É o que eu estava falando antes. comissão tem poder de juiz. Só que quantos anos um magistrado teve que estudar para se tornar juiz? Ele passa por um curso de formação extremamente Pesadíssimo. pesado, técnico. O lado humano, ele é acompanhado por desembargadores mais antigos. Ele vivencia as audiências. Agora, nada contra servidores que não têm formação jurídica. Mas isso daqui a pouco a gente vai falar mais. Você pega um técnico administrativo. E nada, pelo amor de Deus, nada contra técnico administrativo. O cara estudou para o concurso português, raciocínio lógico, gestão de materiais, noções de constitucional e noções de administrativo. Você vai dar um processo administrativo disciplinar com regras de direito processual civil, direito processual penal, principalmente, para ele conduzir esse processo. Às vezes ele nem tá mal intencionado. Ele tá lá cumprindo a função dele. Pô, fui designado para isso, eu vou cumprir minha função. Mas, cara, como? Não tem como. Não tem como. Não tem como. O direito administrativo, o direito penal são duas matérias extremamente densas, extremamente detalhistas. Não tem como, igual o Sérgio falou, por mais competente que essa pessoa seja na sua área, ela conduzir um processo administrativo jurídico nessas matérias de forma correta, vamos dizer assim, de forma legal, respeitando todos os princípios jurídicos constitucionais. Não tem como, eu não vejo possibilidade. Pode ser a melhor do mundo, pode ser a melhor, pode conduzir da melhor maneira possível. Vai estar faltando alguma coisa. Eu não consigo imaginar que vai estar 100% correta. E aí, até continuando no raciocínio que eu trouxe aqui do mandato de segurança, 21733, cara, muito legal. O que o STJ tá falando? Tem direito à comissão isenta e imparcial, mas, cara, para você provar isso daqui na justiça, para ter direito à substituição dos membros da comissão, é um parto. Por quê? Pensa comigo. Você tá lá, vamos supor que você é o servidor investigado. Você tá lá sabendo que o Henrique, que é o nosso TI aqui, ele é seu inimigo e ele foi nomeado como presidente da comissão. Só que você não tem nenhum elemento de prova. E lembre-se, o juiz é uma pessoa totalmente afastada. O que é a justiça? Me dê os fatos, me dê as provas que eu te dou o direito. Aí, cara, eu fico realmente com dó, porque os caras buscam o judiciário e o advogado dá entrada na ação sem nenhuma prova. Fala, olha, o fulano é inimigo de cicrano. Tá, mas e a prova? O cliente, Sérgio, o que eu mais vejo quando a gente vai conversar com o cliente é ele falar, não, eu já tenho um histórico de perseguição há mais de 10 anos, já fui no Ministério Público, não deu nada. E não faz provas disso. E assim, é difícil fazer prova disso, porque a perseguição ela é uma coisa sutil. Velada, né? É velada, é uma coisa do dia a dia. A pessoa não tá com um microfone aqui gravando 24 horas por dia o que ela tá fazendo. Então é muito difícil produzir essa prova. E a gente vê que ela é velada, ela é pouco a pouco, ela é dia a dia, uma semana sim, uma semana não. A gente até viu um caso de uma cliente que ela falou, colocaram uma pessoa para me supervisionar 24 horas por dia, falar que eu tava fazendo alguma coisa errada. Pessoa do mesmo cargo e tinha entrado no mesmo concurso, Exato. né? Então, assim, é difícil comprovar essa perseguição. E a gente, assim, quando começa uma perseguição, ela vai desencadear no processo administrativo, não tem como. Por isso que eu bato muito na tecla. Não tem como. Nós precisamos de uma carreira profissional e imparcial para integrantes de comissão de processo administrativo disciplinar. Você está dando um poder estatal, uma jurisdição. É uma jurisdição, pô. E aí você coloca, igual, eu falo muito a respeito secretarias de saúde, quando o servidor investigado é um médico, aí obrigatoriamente tem que ter um médico na comissão. Cara, médico estudou pra caramba para se tornar um médico. Ele fez residência, ele gosta de ler, ele gosta de estudar, mas só que ele é médico. Ele é médico. Você quer que ele julgue um processo, você quer que ele julgue provas falando de medicina? Então não tem como. Se a gente consegue comprar essa bandeira, eu bati muito nessa tecla em setembro do ano passado. Falando de direito.
Oi? Falando de direito, você falou de medicina. Não, pois é, mas é de medicina mesmo. Como é que ele vai fazer a análise de um PAD falando de medicina? Não tem como, ele Não, tem que saber entendi. de O direito. rito jurídico, Isso, entendi, justamente. desculpe. Não, sem problemas. Então, lá eu comecei a bater muito nisso, lá na reunião que a gente teve, que foi, na verdade, um seminário que o Sindifisco promoveu, falando sobre a nova lei de improbidade administrativa. Inclusive, a Band destacou essa fala minha. Nós precisamos de um concurso específico. Sei lá, analista jurídico para comissões de PAD, que seja formado em direito, não precisa ser advogado, mas que seja formado em direito, que as matérias do concurso abranjam constitucional aprofundado, administrativo aprofundado, civil aprofundado, processo civil aprofundado, penal e processo penal aprofundado, previdenciário aprofundado. Porque o que tem de matéria previdenciária que é discussão de PAD, licitação, cara, licitação, Deus que me livre. É difícil ter uma que não tem algum problema. E a corda sempre arrebenta para os mais fracos, né? Com certeza. Sempre. Com certeza. Então, se a gente consegue comprar essa briga, eu sei que não tem como municípios pequenos, por exemplo, mas Executivo Federal, Legislativo Federal, Judiciário Federal, os estados, dá para ter esse tipo de concurso, esse tipo de carreira. Porque você garante que, primeiro, tem que ser várias comissões para que não se repita os julgadores dentro de determinado órgão. Sérgio, me conta uma coisa, eu tenho um pouco de dúvida nisso aí. Eles pelo menos passam por alguns cursos para comparecer, para ter esse poder? Vou te falar uma coisa. Como é que é feito isso aí? Também não posso dar nome aos bois, mas... Teve um caso no escritório que, assim, a gente arrebentou. Tudo que a comissão fazia, a gente anulava, tal. Entrava na justiça, mandado de segurança, pá. Cara, no belo dia o cliente manda lá, Merola, olha o que aconteceu. Aí um link institucional do site do órgão falando que ia ter uma qualificação dos servidores sobre o processo administrativo disciplinar. Era uma coisa que já teria que ser feito antes de Não, mas assim, justiça seja feita. Muitos órgãos se preocupam com isso. Eu me lembro um pouquinho antes da pandemia, um município próximo aqui, a Goiânia, nos sondou para dar esse curso, só que aí logo depois veio a pandemia e aí não aprovaram o orçamento e tal. Então, assim, existe essa preocupação, só que chegou um momento, principalmente com essa rejeição do judiciário para lidar com essas questões, beleza, judiciário, você pode se isentar, igual a gente tem um CAD. O CAD funciona muito bem, pô. O CAD funciona muito bem, é órgão administrativo, não é órgão judicial. Só que você precisa de pessoas capacitadas. Quem que está nos tribunais de contas? Pessoas capacitadas. Quem que está no TCU? Pessoas capacitadas. Quem que está no CAD? Conselheiros capacitadíssimos. Então, no PAD não pode ser diferente, cara. Tem que ter jurista e tem que ter mais. Cara, não sei, eu acho que as duas funções são importantes, mas mais importante que ser jurista é a pessoa ser isenta. Porque, assim, o que a gente percebe da falta de imparcialidade é grotesco, é gigante. E a gente sabe que, no fundo, dependendo da comissão, dependendo do órgão, órgãos políticos, então, é um terror. Não adianta você fazer a melhor defesa do mundo. Tem vários clientes que a gente fala isso, olha, a gente vai fazer a defesa porque ela é necessária pra gente anular na justiça, mas vão te demitir. Eu deixo claro isso. A gente vai enxugar gelo aqui, mas a gente precisa procedimentalmente cumprir com o que o rito exige. Que a gente vai ver a história do cara, o cara denunciou um monte de ato de corrupção, um monte de questão errada no órgão público, e aí surgiu o PAD contra ele. E aquelas infrações mais esdrúxulas, né? Gente, eu já vi. Olha só, nosso cliente, ele fez uma denúncia gravíssima, repleta de provas, imprimiu no timbrado do órgão e apresentou essa denúncia. Abriram um PAD... Não. Abriram um PAD contra ele, falando que ele usou o timbrado do órgão público para fins particulares. E aí entra naquela questão que eu acabei de falar. Eles vão procurar alguma coisa para perseguir o servidor. Se eles têm a vontade de demitir, eles vão achar alguma coisa. Nem que seja um timbrado do órgão. Cara, é impressionante. Então, até pra gente encerrar o assunto de PAD, essa é uma briga que eu tenho passado para os meus clientes, principalmente carreiras mais fortes, para movimentar, mexer com Brasília, porque às vezes o servidor ele fica assim, mas eu nunca respondi um PAD, não tá acontecendo comigo. Cara, se um dia acontecer com você, de você responder um PAD, acredite em mim, é muito melhor você ter uma comissão isenta e técnica juridicamente.
Porque, meu amigo, o negócio não tá fácil. Tá, não. E eu não tô conseguindo entender o volume de processos administrativos que É o estão direito administrativo do medo, tudo é fiscalização, eu todo vou atrás, santo é isso, é dia. Tribunal de Contas, é a súmula 611 de denúncia anônima. Eles formataram um esquema que o negócio é tocar o terror, tocar o terror. Ó, Tribunal de Contas, correição, ouvidoria, controle interno, tá um inferno trabalhar na administração pública. E aí, como é que vai ficar toda essa questão? Como é que vai ficar o cidadão, o Estado, a pessoa que precisa do serviço público? A gente sabe que tem os seus entraves. E aí você vai ter um servidor que vai atender a população com medo do que ele vai ter que fazer? E sabe que isso eu tenho refletido bastante, porque pensa só, nós todos somos contribuintes. A gente recolhe os nossos impostos para que a máquina pública funcione dentro das suas atividades. Tanto que a gente tem a descentralização administrativa, porque aí os órgãos especializados funcionam melhores, né? Mas quando a gente olha, nós que estamos dentro da administração pública, a gente tem ação em todos os estados, tem PAD em todos os estados, em todos os órgãos. Cara, a gente olha, eu me pergunto várias vezes, será que esse pessoal tá fazendo o munus público, o trabalho, o serviço público, ou eles estão só litigando? Eles estão fazendo o serviço para não responder o PAD. Tudo que pode chegar a uma denúncia ou chegar a alguma possível irregularidade, o servidor está com medo, mesmo sendo obrigação dele. Porque ele vai acabar respondendo. Isso aí, e por uma besteira, igual a gente começou o nosso podcast, por causa de um atestado homologado de forma diversa em instituições diversas, ele foi demitido. E esse é um caso, eu até queria ter falado na oportunidade, mas só retomando aqui, que às vezes a própria comissão estava numa sinuca de bico, justamente por causa do direito administrativo do medo. Chega para ela a denúncia. Ó, fulano que tá afastado aqui, tá trabalhando ali. Cara, a lei 8.112, ela é muito clara. E os outros estatutos estaduais, municipais também. É poder e dever do servidor público que obtiver a informação de alguma infração Exatamente. instaurar o processo administrativo disciplinar. Então, às vezes, o cara podia até conhecer o servidor. Falar, pô, ele realmente está doente, mas se eu tenho essa informação, se eu receber a denúncia e eu não instauro um PAD... Eu respondo um PAD. Ele responde o PAD. E aí? Não. Aí você pega uma súmula 665. Não cabe ao judiciário intervir no processo administrativo disciplinar. Salva essas exceções aqui. Não, e a gente viu hoje, né? Uma denúncia de uma sindicância em que colegas trocaram mensagens privadas. E expuseram essas mensagens. Não, mas aí o que aconteceu? Quem recebeu essa mensagem eram mensagens pesadas. Ele falou: eu vou ter que denunciar. E mensagem privadas ele levou para a direção e virou ata, né? De reunião. Virou ata. Transcreveram os áudios. Conversa privada, mas ele, igual o Sérgio acabou de falar. Ele ficou sabendo que cometeu ali como é que eu vou te dizer? Um ato de falta de urbanidade. Falta de urbanidade. Poxa, eu vou ter que denunciar isso aqui. É minha obrigação, senão eu respondo depois. Sabe o que me chamou mais atenção nesse caso? Eles forçaram a barra pro servidor explodir. Foi pensado, Exato. pô. Foi pensado, você coloca uma pessoa na cola, 24 horas. Tá errado, é isso. Pô, que saco. Tem 4 atas no processo em que eles falam: o servidor não quis mostrar o áudio, o servidor não quis mostrar o áudio, o servidor não quis mostrar o áudio. E aí depois, o servidor mostrou o áudio. Intimidaram, falou, não vai mostrar não? O PAD vai ser contra você, amigão. Então, assim... Não, você falou, veio isso na minha cabeça aqui agora. Não, e isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Gente, é impressionante. Tanto de gente que entra em contato com a gente pedindo uma ação de dano moral contra o órgão público. Não cai nessa, não. Não cai nessa, não. Nossa, Sérgio, mas não tem direito ao dano moral? Claro que tem. Só não se esqueça que você tá aqui, a máquina pública é uma bola de neve. O que a gente mais vê... Tivemos um caso, eu acho que esse você ainda não tá no escritório, é muito, muito, muito antigo. Quando eu comecei a atuar, o que aconteceu? Tinha um caso de suspeita grave de corrupção, as provas extremamente contundentes. Nossa cliente certinha e tal, fez a denúncia, ia cair um esquema grande, instauraram um PAD contra ela. Beleza. Só que ela, de fato, não tinha feito nada, deu sorte da comissão ser séria, isenta,
Não aplicou pena nenhuma, arquivou, ó, não tem indício de autoria, não tem indício de materialidade. Beleza. Só que, pessoa mais velha, perto de se aposentar, doente, marido doente, filho doente, tocava a campainha na casa dela, ela tinha taquicardia, ia parar no pronto-socorro. Tocava o telefone e achava que ia ser presa. Pô, olha o distúrbio que você causou na mulher. Ela contratou a gente para entrar com a ação de dano moral, eu expliquei toda a dificuldade para ela. Falou, Sérgio, eu quero entrar mesmo assim. E eu me lembro da audiência de instrução. O juiz, ele deu uma audiência de instrução. A pessoa que estava na máquina pública, porque a nossa cliente já tinha aposentado. Quem estava lá na chefia na máquina pública, que foi a pessoa objeto dessa denúncia da nossa cliente, cara, é lógico, ela levou um monte de testemunha. Um monte, por quê? É simples. Ah, você não vai testemunhar a meu favor, não? E aí as testemunhas acabaram com a nossa cliente. O juiz deu a sentença falando o quê? Em que pese o processo administrativo disciplinar ter sido instaurado e arquivado porque não houve nenhuma infração, é poder e dever do gestor público fazer a apuração. Não deu nada. Então ela teve um gasto, teve um desgaste emocional, processo que se alonga por 2, 3 anos e no final das contas morreu em pizza. É uma situação muito complicada, principalmente porque essa questão testemunhal, entendeu? Quem tá com a máquina na mão, ela consegue produzir a melhor prova. Cara, Não uma tem coisa jeito. que eu já falei para um colega meu, falei, a administração pública é implacável. O sistema é implacável. Eu vejo, cara, e assim, é triste falar isso, é triste mesmo. O tanto de servidor público jovem, estudou, entrou, quer inovar e não sei o quê. Aí começa a mexer demais, ó, vamos fazer isso, vamos melhorar isso daqui. Ele é eliminado no estágio probatório. Por quê? O pessoal mais antigo olha pra ele e fala, pô, esse cara tá querendo colocar uma correria aqui, a gente tá de boa, tá tranquilo. E É um Sérgio, absurdo. e o tanto de servidores com problemas psiquiátricos, né? E a gente vê que tá aumentando a cada dia mais, né? Servidores doentes. E aí a gente entra até na outra pauta, que é a remoção por motivo de saúde, né? Tem acontecido muito. Tem acontecido muito e a dificuldade das remoções por motivo de saúde psiquiátrico. O que você vê nesses elementos aí? Primeiro, a remoção por motivo de saúde, você precisa de documentação médica muito robusta. E é uma coisa que a gente já institucionalizou no escritório, é fazer o acompanhamento, claro, se o médico permitir, de forma para enriquecer. Eu gosto de falar engrossar o caldo desse documento médico. Por quê? O perito da justiça, principalmente, não vou nem entrar na questão do processo administrativo. Que é uma vergonha, né? O perito da justiça, ele é excelente. A gente tem muitos peritos que têm uma atividade assim impecável. Mas eles estão abarrotados igual todos os servidores do judiciário. A gente vê o judiciário hoje tem locais que processo não anda. E o perito faz parte disso. Então, quando você chega com um relatório médico bem descrito, com as informações necessárias do processo de remoção, principalmente a questão psiquiátrica, não tem exame, Sérgio. Não tem uma ressonância... Não é igual quebrou o braço, né? Não tem uma ressonância magnética da cabeça, ó, a pessoa está com depressão. Não tem. É estudo clínico. Então, se você chegar por perito com uma documentação médica robusta, forte, boa, bem confeccionada, você facilita o trabalho dele. Então, o que a gente está fazendo no escritório? Isso aí é uma coisa que eu acho que a gente está acertando bem. A gente pega os relatórios médicos que essa pessoa já tem do histórico clínico dela e vai entendendo quais elementos desse relatório juridicamente vão nos ajudar. Então, a gente escreve um roteiro para o psiquiatra, no caso da doença psiquiátrica, do que a gente precisa. E eu deixo bem claro, se existir isso, descreva por gentileza. Se a pessoa precisa ficar perto da família, descreva isso. Se a pessoa teve uma piora do seu quadro clínico quando saiu do seio familiar, descreva isso. Houve alteração medicamentosa nesse período, isso é uma prova que não tem como... É incontestável. A pessoa tem uma depressão, estava tomando um remédio, a dosagem X, ela saiu de perto da família, a dosagem foi para 3x. Isso é prova de uma piora. Então a gente tem elementos, porque o Sérgio sempre fala isso, eu vejo ele falar para os clientes. Ação de remoção por motivo de saúde é muito mais direito médico do que direito administrativo. O juiz não dá canetada diferente do que o perito fala. Então, quem que você tem que agradar no processo de remoção? O perito. Você tem que ajudar o perito. As ações de remoção, elas estão inundando o judiciário.
Só que eu acho que isso é tema para outro podcast. Eu vi que nosso horário aqui já está terminando, mas dá para a gente fazer um podcast só sobre remoção por motivo de saúde. Luiz, queria te agradecer desse primeiro episódio aqui do Merola e Ribas Podcast. É um projeto, como eu disse no começo, que estava no meu coração há muito tempo. Eu estou muito feliz de ter dado o pontapé inicial e ter contato contigo. Agradeço a todo mundo que tenha assistido e acompanhado. A ideia é que a gente produza cada vez mais conteúdo dessa forma. Meus agradecimentos, Luiz. Obrigado, Sérgio. Obrigado, pessoal que está assistindo. É um prazer inenarrável estar aqui na sua presença e trazendo um pouco do dia a dia do escritório, né? Pra gente é tão corrido, isso aqui pra gente é tão natural que às vezes a gente esquece o quanto é importante e o quanto é necessário a gente bater um papo sobre isso um pouco mais descontraído, até pra gente esparecer e ter defesas melhores. Eu acredito que esse bate-papo ele ajuda bastante. Muito obrigado. Maravilha, pessoal. Então é isso. Até o próximo episódio do Merola e Ribas Podcast. Muito obrigado.